Louvado seja Deus. Irmãos, gostaria que a igreja estivesse comigo, pensando em algumas coisas, para nós encerrarmos essas últimas duas terça-feiras que nós temos no mês de junho. Falarmos, não sei se nós vamos falar tudo, talvez sim, mas se não, quero que os irmãos, principalmente quem está nos acompanhando, então nós estamos tendo um número muito bom de pessoas que estão nos acompanhando de forma remota, e eu quero dizer aos irmãos que nós vamos voltar a gravar as nossas palavras para o canal do YouTube, viu, irmãos? Precisamos fazer aquele canal crescer, divulgar ele de forma evangelística, e quero que os irmãos estejam aí orando para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. E de antemão nós já vamos dizendo que quinta-feira nós temos culto da vitória, sábado para todos os casais da igreja, encontro de casais com o pastor Rogério Tolentino. Irmãos, vai ser muito abençoado. Ele é um homem muito conhecedor. Ele vai abençoar, eu sei que ele vai abençoar muito a nossa vida. Fora o momento de comunhão que nós vamos ter, respeitando todas as diretrizes, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? E domingo, escola dominical, culto de manhã às 9 e o nosso culto à noite às 17. Ok? O tema que nós iremos tratar é o seguinte: quero cuidar da minha família, mas eles não querem. Tem muita gente que olha para os nossos temas, irmãos, e imagina que a gente vai falar tanta coisa aí e não vai rodear nada, né? Hoje eu estava justamente falando com a Lívia sobre isso. Falei assim, mas é uns teminha que Deus dá para nós. Mas é a grande verdade dos dias de hoje. Nós não iremos fugir, irmãos, de falar sobre família. Mas eu quero falar algo para os irmãos que eu já ouvia desde a minha adolescência. Quando eu via o pastor Antônio Clécio corrigir-me como filho, né? Na sua forma de doutrinária, de educar, meu pai falava que duas coisas: desconfie da sua bondade. Ele não está falando da bondade dos outros, não, falando da sua. Desconfie da sua bondade. E tome cuidado quando você afirma que o outro é bom. Porque geralmente você está assumindo que o outro faz coisas que você não faz. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. E se você for pensar ao pé da letra, você pode até achar que não. Não, as coisas não são bem assim, a pessoa boa. Não, irmãos. O próprio Cristo Jesus foi questionado sobre a bondade. Ele mesmo afirmou que ele não era bom. Ele falou que bom só era Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos caminhar no meio da nossa família expressando bondade. Você já deve ter sido bondoso com algum parente que falou mal de você, não é? Talvez você já foi bom para um filho e o filho não retribuiu aquela bondade. Você já foi bom para a esposa, foi bom para uma esposa e ela interpretou de forma errada, interesseira. Mas, pastor, se a gente for pensar assim, fica complicado para falar de bondade. Não, irmão, não fica difícil falar de bondade. A gente tem que avaliar o interesse por trás de todas as ações. E deixa eu dizer, nós como crentes, irmãos, temos que nos policiar, se preciso, 24 horas por dia. Porque as nossas ações como crente, irmãos, muitas das vezes revelam, irmãos, o nosso interior. E muitas das vezes o que revela não é bom. O que revela não é cristão.
A gente muitas das vezes se pega sendo religioso, achando que a gente está sendo homem de Deus e mulher de Deus. A gente se apega sendo carnal, achando que nós estamos sendo doutrinários. E deixa eu dizer algo para você, irmão. Você, nesses estudos bíblicos, não vai ouvir em nenhum momento que você é super-herói, não. Aqui você vai ouvir que você, como eu, também precisa se render à palavra. Porque se a gente não se render à palavra, a gente não converte. A gente não vai para o céu. Uma das irmãs que nos acompanhou na Santa Ceia, de forma remota, ela veio de manhã, ouviu a palavra de noite, ela me perguntou, falou assim, pastor, eu sempre achei que eu falar com fé me fez ser, eu acreditava que falar para mim mesmo que eu tenho fé em Deus era o suficiente para me resolver os problemas da minha vida. E eu falei, sim, desde que quando você fale daquilo que você tem como fundamento. E quando nós vamos falar, irmãos, de todas as ações que nós temos como crente, nós temos que nos preocupar se nós estamos falando de coisas que são fundamento. Coisas que são, irmãos, realmente parte do nosso cotidiano. E muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente, quando se depara muitas das vezes com coisas que nos confrontam, a gente fica buscando justificativas. Entendeu? E a gente não pode ser assim. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, versículo de número 4 e versículo de número 5. Vou citar aqui Timothy Keller, que fala que o confronto que a Bíblia nos oferece nos faz campeão. Então, irmãos, vamos aceitar o confronto da Bíblia para a nossa vida, para que a gente não só aprenda, mas para que a gente se torne pessoas melhores. Amém, igreja? O texto diz o seguinte, porque nada me sinto, a igreja me ajudando, porque nada me sinto, mas nem por isso me considero. Paulo começa a ter essa carta de 1 Coríntios ensinando a igreja sobre como ela deveria se comportar. Preste atenção quando ele comenta, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Compreenda a palavra justificado. Palavra justificado, irmão, significa aceito pelo que crê. Quer ver um exemplo bíblico de pessoa justificada? Abraão. Abraão era justificado pela fé que ele tinha em Cristo Jesus. No entanto, que a fé que Abraão tinha fez com que toda a sua geração o conhecesse pelo que ele era em Cristo. Quando você vê a Bíblia citar Abraão, eles falam daquilo que a fé dele o justificou, quer dizer, aquilo que a fé dele, a crença dele o aprovou. Você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não me sinto culpado com nada, sou livre. Por isso que eu indico aos irmãos assistir Paulo na Netflix. Tem lá o filme do Paulo, alguém assistiu? Os irmãos que já tinham acompanhado aqui, bonito, não é, irmãos? Eu nunca pensei que eu ia indicar alguma coisa na Netflix. Misericórdia, irmão. Mas o filme de Paulo. Então, quem assistiu vai entender quando ele afirma, porque nada me sinto culpado.
Mas nem por isso me considero justificado. O cara, irmãos, não encontra nele, por mais que ele não tenha culpa, pecado, sabe, algo que o condene, ele não se sente por si só melhor do que ninguém. E continua: pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Agora compreenda, ele não fala que o Senhor vai vir, ele não fala na vinda de Cristo. Ele está dizendo à igreja de Paulo, à igreja de Coríntios, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: ei, até que Deus venha e mostre aquilo que ele quer revelar, porque a mesma Bíblia fala que revela tudo, que tudo um dia vai ser revelado, que tudo nesta vida vai ser revelado, nada será encoberto. Paulo afirma dessa forma: ei, quando o Senhor vier e revelar, ele quer dizer o seguinte: o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o que ele está falando disso? Ele está falando de intenções. Ele está dizendo, irmão, que Deus vai revelar todas as intenções do coração de todos. E aí, irmãos, é que o bicho pega. Ei, aí é que o bicho pega. Por isso que você compreende o versículo de número 4. Ei, não me sinto culpado de nada. Deus conhece meu coração. E nem por isso me sinto melhor do que ninguém. Mas o único que pode me julgar é... Aí eu te digo, tem muita gente hoje dizendo, principalmente quem está em pecado, dizendo que só Deus pode julgar ele. Deixa eu te perguntar uma coisa: você que está em pecado, que fica aí para os quatro cantos dizendo para todo mundo: ó, ninguém pode me julgar, só Deus. Você tem realmente peito para segurar o julgamento de Deus? Eu prefiro cair na mão do homem, irmão. Os irmãos vão me julgar. Estou de boa. Beleza. É eles aqui? Pode julgar. Porque, pelo contrário, eu falar que Deus pode me julgar, aí tá. Aí nós vamos num texto bíblico que diz que eu não posso temer aquele que pode matar a minha carne, mas não condenar a minha alma. Mas eu tenho que ter medo do que pode matar a minha carne, ainda assim condenar a minha alma. Por isso, então, quero dizer algo para você. Quando Paulo afirma em 1 Coríntios 4, ele está falando isso. Ele está falando que Deus é o único que tem o poder de julgá-lo. E ele tem a consciência de que ele não pode ter nenhum erro. Por isso ele afirma: mesmo que eu não tenha nenhum erro, mesmo que eu não me sinta culpado, mas nem por isso me considero julgado, pois quem me julga é o Senhor. Aí ele fala, aí você vai compreender em todas as cartas de Paulo, quando ele escreve, qual é a sua intenção. É o único trecho das cartas de Paulo que Paulo revela que não tem intenção que não seja a intenção de Cristo. E aí nós voltamos para a pergunta: nós queremos o bem da nossa casa, mas muitas das vezes eles não aceitam. Por quê? Porque talvez eles já enxergaram em nós as nossas intenções. E quando temos uma intenção terrena, uma intenção carnal, não somos justificados, e sim culpados.
Irmão, ei, desconfie das suas bondades. Porque nem todo mundo que coloca a mão no seu ombro para dizer para você, eu não vou entrar nessa ideia, mas é uma grande verdade. Nem todo mundo que fala para você que quer o teu bem, quer o teu bem, irmão. Nem todo mundo que bate e diz no seu peito, ei, irmão, quero ver você tão feliz, quero sua felicidade, não. E o pior de tudo, irmãos, é que isso não é uma coisa que a gente acorda, a gente vê lá fora, a gente vê dentro da igreja e também dentro da nossa casa. Misericórdia? E o texto continua. Será que a vontade de ajudar as pessoas o tempo todo pode dificultar a vida delas? E eu vou falar por experiência própria, de pastor, principalmente nesses 2 anos de pandemia, aonde a igreja e eu pagou exame de Covid, aonde eu e a igreja ajudou irmão com Covid, aonde nós ajudamos irmãos que passaram por um hospital. Irmão, tem gente que olha para as ações e ainda assim quer entender quais são as intenções nossas e desconfiam muitas das vezes das nossas ações. Irmãos, entenda algo, nem todo mundo que precisa de ajuda quer ajuda, e nem todo mundo que quer ajudar está lá com um coração com a ideia de ajudar. Por quê? Porque Deus enxerga as nossas intenções. Deus não enxerga as nossas ações de início. Deus pode, irmãos, nos honrar pelas ações que temos, mas Deus enxerga as nossas intenções. De início, Ele enxerga as nossas intenções. Cara, é nítido. Deus enxerga as nossas intenções. Mas a pergunta é, será que a vontade de ajudar as pessoas o tempo todo pode dificultar a vida delas? Infelizmente, sim. Aí eu coloquei minha irmã, mas era meu irmão. Meu irmão, isso pode acontecer caso a ajuda que você estiver dando, estiver fazendo de você uma pessoa incômoda, manipuladora e controladora. Porque tem muita gente que ajuda e acha que pelo fato que ele está ajudando, ele pode ditar tudo que deve acontecer na vida da pessoa. E eu vou falar o que está acontecendo, eu vou falar, igual eu disse, eu vou falar nessas 2 palavras, dessas 2 terça-feira, eu vou falar sobre isso, de coisas realmente de experiência. Por quê? Porque, irmãos, a gente vê isso na Aldeia da Paz, o pastor Marcelo e o pastor Mauro estão aqui, sabe disso. A gente vê, irmãos, que nem sempre as ações de ajuda são bem interpretadas, e as pessoas que estão ajudando são pessoas que têm boas ações. Irmãos, eu já vi pessoas pegar pessoas em situação de rua para levar para a Aldeia da Paz só para ficar com o cartão da aposentadoria dela. Estou errado, Marcelo? Irmãos, há pessoas que condicionam pessoas à dependência química sem tratamento para viver do auxílio do INSS delas. Tem famílias, irmãos, que colocam filhos em clínicas de recuperação, internados contra a vontade, simplesmente para receber auxílio, receber pensão, receber aposentadoria. E ela fala, você é um doente, eu quero a sua ajuda, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar. E aí, irmãos, é quando a ajuda é demais, que se revela que é algo que se torna incômodo, manipulador e controlador. Tem muito pai querendo o bem do filho, irmãos, não pensando de forma administrativa,
pensando só de forma administrativa. Vamos voltar no texto do filho pródigo. O pai sabia da intenção do coração do filho, mas nem por isso disse não. Eu sei que nos dias de hoje, não dizer não para ver até onde vai é perigoso. E eu confesso para os irmãos que eu tenho 2 crianças que eu não arrisco não, irmão. Eu não fico nessa assim, vamos ver até onde vai dar. Eu falo isso, quem é pai aí sabe, eu não penso assim. Só que eu tenho que compreender que a minha ação tem que ser uma ação realmente baseada naquilo que eu creio e vivo em Deus. Eu posso dizer sim, mas a partir do momento que eu sei que meus filhos, por exemplo, tenham temor e tremor do Senhor. Cara, era uma coisa que eu sempre tive do meu pai. Meu pai, irmãos, eu cheguei a uma época de achar que o meu pai não gostava de mim. Porque tudo que eu falava que ia fazer, ele falava, pode ir. Meu pai não gosta de mim. Só que meu pai, irmãos, era do terrorista, espiritual e religioso. Sabe qual era a fala que meu pai tinha comigo? Deus vai estar lá? Ele entrava na minha cabeça. E eu parava assim, pai, mas Deus está em todos os lugares. Ele falou assim, Deus está onde Ele é permitido entrar. Ele está em todos os lugares, mas Ele não arromba a porta. A Bíblia diz que Ele bate a porta. Cara, para quê? Acabava com o rolê. Eu não conseguia fazer nada. Do mesmo jeito foi com meu pai, com a Adna. Aonde você vai? Vou ali, pode ir. É culto a igreja? Tem crente? Não tem crente? Nossa, André, você é tão lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vai num lugar desse. Irmão, acabava o rolê. E é assim, senhor. E aí o que acontecia, irmãos? Eu percebi que foi surgindo em mim, não um sentimento de prisão, mas um sentimento de realmente de avaliação das minhas intenções. Porque eu comecei a julgar que eu queria ir em lugar, irmãos, não porque tinha crente. Crente não era, crente talvez era justificativa para deixar meu pai, deixar eu ir. Mas não, eu comecei a olhar para dentro de mim e perceber o que era que me intencionava. Qual era o meu combustível, qual era, o que me fazia realmente querer algumas coisas. Simplesmente por causa de alguns questionamentos. Mas mesmo assim, irmãos, pastor Antônio Clécio, quer ir? Beleza. Tal hora aqui em casa. Vê se Deus está lá, viu, André? Se não tiver, vai embora, porque, vai que acontece, né? Não se sabe, né? O diabo está doido para tragar a vida de um crente. Aí minha mãe falava, eu vou começar a orar. Irmão, acabava o rolê. Falava tanto que acabava o rolê. Mas assim, de certa forma, hoje, posso ser sincero, eu vejo que foi a melhor forma de participar de tudo que eu tinha na minha vida e ao mesmo tempo não ser incômodo, manipulador ou controlador. E tinha aquela fase, quando eu era mais novo, que meu pai falava, mas minha mãe, se você fizer alguma coisa de errado, Deus vai me mostrar num sonho. E eu conheço os 2 profetas. E eu sei que Deus mostrava mesmo. De certa forma, irmãos,
não era tão manipulador, não era tão controlador, não era tão incômodo, como muitos que hackeiam o celular, que bloqueiam, que invadem a privacidade, causando ira. Mas era um controle, irmãos, que era voltado sempre para aquela ideia: André, você é um servo de Deus. E eu percebi, irmãos, que muitas fases da minha vida que eu realmente virei as costas para Deus e vivi um período assim, literalmente, meio que, não vou dizer isso, mas um período que eu estava meio que desviado dentro da igreja, como muitos estão aí, hoje em dia, foi porque realmente eu dei motivo às minhas intenções e comecei a olhar para a igreja como um peso e um fardo. E aí parece que quando você está nessa fase, tudo que soa de igreja se torna incômodo, tudo que soa da igreja se torna abusivo, tudo que se torna da igreja é religioso. E a gente tem que entender, irmãos, aquilo que realmente é uma verdade. Você, antes de fazer qualquer coisa da sua vida, você primeiro tem que entender quais são as suas intenções. Porque Deus olha de primeiro lance nisso. Como se você fosse pedir algo: ó Deus, eu preciso de algo. Deus vai pegar ali o pedido e vai olhar, não para o seu pedido, mas para as suas intenções. E tem muito pai, irmãos, que quer ajudar o filho, que quer ensinar o filho, mas ele não tem um discernimento do que ele realmente quer para a vida do filho, e atrapalha em tudo a educação. E compreenda, quando a Bíblia fala que os filhos são herança, herança não é um bem que você sai gastando à toa. Herança é um bem que sai de uma mão para outra para continuar mantendo o valor que ela tem. Você muitas das vezes conhece pessoas que pegam herança que ele gasta tudo e perde tudo, e ele não entende que a herança, irmãos, é um valor que você tem que dar continuidade nele. Você vai aqui administrar, você herdou uma fazenda como herança, não é para você vender a fazenda, não. A ideia de quem dá a terra como herança é que você continue a administrar ela, só que agora você que é o dono. Quando Deus nos dá os nossos filhos, irmãos, a nossa família, o nosso esposo e a nossa esposa, Ele nos dá como presente, mas Ele deixa bem claro que são herança do Senhor. Deus está tirando algo precioso e dando a sua mão para que você continue mantendo o valor e, se possível, faça ele ficar mais valioso, entendeu? Faça ele crescer. E a gente, muitas das vezes, por falta de entendimento das nossas intenções, administramos mal tudo que o Deus tem nos dado. E aí a gente se torna, muitas das vezes, dentro da nossa casa, incômodo. Nós estamos dentro da nossa casa e da nossa vida um manipulador ou uma manipuladora e um controlador. A verdade, irmãos, é que se você está querendo ajudá-lo, porque você está ansiosa e preocupada com alguma coisa. Não é assim? A gente que está dizendo que quer ajudar as pessoas, não é porque a gente muitas das vezes está julgando dentro de nós, ou ansioso para ver alguma coisa acontecer na vida daquela pessoa, então às vezes a gente passa por cima. E aí o texto continua: então você está querendo ajudar apenas a si mesmo, e não a eles. Talvez você de início não está mastigando e não está compreendendo muita coisa. Mas a grande verdade é que muitas das vezes a gente está querendo que a nossa família seja uma coisa que não tem nada a ver com o que nós vamos pensando. Eu disse isso aqui na igreja que há um ano atrás eu fui pegado nesse pátio aqui, que uma coisa me chocou muito na vida de uma irmã aqui da igreja. Essa irmã chegou em mim e falou: pastor,
quero pedir que o senhor ore por mim, porque minha filha está grávida. Tem 16 anos. Vamos orar, irmã. Ah, pastor, porque eu estou pensando em tirar o nenê. Porque as pessoas vão dizer da minha filha. Porque as pessoas vão olhar. Está entendendo? O que é a intenção? Nós estamos falando muitas das vezes que queremos ver a nossa filha, a nossa família abençoada, mas é porque a gente não quer mostrar para as pessoas os nossos erros, quem somos. A gente quer chegar na igreja todo mundo bonitinho, arrumadinho, sentar no banco e sentar ali. Deus, eu quero isso aqui que eu quero. E Deus está olhando e fala, meu irmão, tem muita coisa aí que precisa consertar até que isso se torne realidade. Tem muita coisa na nossa vida. O apóstolo Paulo percebeu isso, irmãos, na igreja de Corinto. E ensinou a eles, queridos, não estou ensinando para vocês, não é porque eu sou melhor do que vocês, não. E não é porque a minha fé me justifica também, não. Mas uma coisa eu aprendi, só Deus pode me julgar. Nenhum homem aqui pode me julgar. Mas eu quero dizer algo a mais a vocês. Não é isso também, não. Vocês têm que tomar cuidado quais são as intenções que vocês têm caminhando com Deus. Porque tem gente que está na igreja, irmãos, por incrível que pareça, tem gente que está na igreja porque tem medo do inferno. E não é porque gosta de Deus, não. Porque tem medo de ir para o inferno. Então é melhor crer, né? Crer no céu. Tem gente que está na igreja, irmão, porque um parente ou um outro foi abençoado, e ele está lá por bênção. E deixa eu dizer, você pode enganar o gordinho aqui, você pode enganar o velhinho aqui, ó. Você pode enganar o carequinho ali. Você pode enganar todo mundo, mas Deus conhece as suas intenções. E Deus conhece todas as intenções. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo de número 4. Nesse texto fala sobre o amor, ok? Se você ama, você cuida, não é? Amém? Quem ama, cuida, irmãos. Amém? Se a gente ama e cuida, e a nossa intenção é boa, você vai ter que entender que então, o amor é paciente. Se você ama, você é paciente? Não, pastor. Eu amo a minha família, amo meus filhos e cuido deles com todo amor e carinho. Eu amo. Mas o seu amor é paciente? Irmão, você não consegue. Quando você manda mensagem no WhatsApp que fica azulzinho lá, que a pessoa demora a te responder, você não dá conta, irmão, de esperar? O que então falar do que acontece no dia a dia dentro da sua casa? Com coisas que você tem que ter educação, sabedoria e paciência. Presbítero Marcos, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, mas eu não sou paciente. Então nós temos que começar a rever a nossa vida. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não, pastor, eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Está maltratando? Espera aí. Irmãos, não quero levar você à crise sobre as suas intenções dentro da sua casa. Mas eu estou trazendo algo que também mexe muito comigo. Sobre as minhas intenções com tudo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Por isso que a gente fala para muitos casais que passam por crise. Querido, está com crise? Estou. Você jurou amor eterno? Jurei. Então você tem que
tem que ir para a Bíblia aqui, ó. A Bíblia diz que o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não maltrata, o amor não é invejoso. Então, se isso está enrolando, é porque então realmente tem intenções dentro de você que precisam ser curadas, tratadas. Irmãos, não é errado chegar aos pés de Cristo Jesus e falar: Senhor, eu preciso assumir que eu não sou 100%. Não é errado. Errado é passar a vida inteira dentro da igreja e achar que não erra, que não peca, que não falha, que não precisa de exortação, que não precisa da doutrina da palavra. Porque você acha que porque você tem tempo de igreja, isso te dá gabarito, ou te dá autonomia de entrar no céu e sair a hora que quer. Então, se você ama, você tem que entender que o amor é paciente, o bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade, não se alegra com a verdade, mas se alegra com a verdade. Mas se alegra com a verdade. O amor tudo. Amém, Janaína? Irmão, se alguma coisa não está batendo aí, então não é amor. Tem alguma coisa que precisa ser. Pastor, mas nem tudo. Não, tudo. A Bíblia está aqui falando tudo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento. Eu quero o bem da minha família, mas eles não colaboram. Eles não colaboram por quê? Porque talvez eles enxergaram qual é o seu interesse. Por isso que há muita crise entre pais e filhos, sobre o questionamento acerca do catecismo cristão, acerca da educação religiosa. Por isso que muitos filhos falam: ai pai, mas você está falando para mim ser uma coisa que você não é. Há essa empate, não é, irmão? Sempre houve esse empate. Mas deixa eu dizer algo para você. Ainda há tempo de Deus direcionar os seus interesses ao caminho e ao lugar certo. Ainda há, irmãos, espaço para Cristo Jesus trazer a você o real entendimento de todas as ações que Ele tem sobre a nossa vida e converter as suas ações a um procedimento correto diante de Deus e diante de todas as coisas. Tanto eu quanto você precisa compreender isso, irmãos. A gente quer o bem das pessoas, mas a gente tem que ver o que nos impulsiona a querer isso. Uma coisa que eu sempre escuto aqui na igreja: ah, pastor, mas o que as pessoas vão dizer? Irmão, o que as pessoas vão dizer pouco importa. O importante é o que lá no céu tem dito acerca das suas ações. Porque a Bíblia diz que aquilo que é fechado aqui é confirmado no céu, não é? Não é assim que está lá o texto? Tudo que é feito aqui não é confirmado no céu? Agora Deus fala, Deus está olhando para as suas ações aqui e não confirma lá, é porque está acontecendo alguma coisa nas suas intenções.
Olha, amor, eu não fica aqui, cuida dos filhos, que não, irmão, julga todas as intenções da sua esposa e do seu esposo. Não é julga não, mas observa. Converse acerca disso. Porque tem muitas coisas, irmãos, que está dentro de pessoas que dizem muito acerca do que elas são. Muito machismo, muita religiosidade, muita falta de carinho, sabe, as intenções de muita gente correspondem ao que ele tem guardado dentro de si. E, irmãos, infelizmente, muitas delas nos reprovam diante aos olhos do Senhor. Deus está olhando, irmãos, sobre a sua religiosidade. Compreenda, o jovem rico chegou na presença de Deus e disse: eu faço tudo. Deus fala: tudo? Então eu vou pegar dentro do teu coração. Vende tudo que tem, então. Abandona tudo que o dinheiro proporcionou para você, então. Dê tudo para os pobres. Vire as costas para tudo que o dinheiro proporcionou para a sua vida. Abandone tudo, tudo. Pegou aonde? Aqui, ó. Pegou nas intenções. Irmãos, quando você quer o bem de uma pessoa, quer ver um exemplo de querer o bem para uma pessoa? É querer ver essa pessoa na igreja e trabalhando na igreja. É querer que aquela pessoa abandone a vida dela do mundo e se aceite Jesus, e Deus deu o ministério à vida dele. Uma coisa eu sei que na toda a criação que meu pai teve comigo, uma coisa ele teve muito sucesso. É no temor e no tremor. Porque pensa num homem que... Por isso que concordo muito com o Paulo Juninho, o Nicodemos, que diz que o pastor ele tem a função de fazer com que, de fazer com que os crentes da sua igreja não errem em paz. Não é? O pastor tem a função de ensinar os crentes dele ao ponto de toda vez que eles errar, eles se sentirem a pior pessoa do mundo. E quando você vê Paulo falando isso, é isso que ele sinta, ele está sentindo. E ele está falando, quando ele fala, irmão, é muito interessante. Ei, eu aqui, ó, não tenho culpa nenhuma. Eu olho para mim e não vejo nada de errado. Mas eu não posso me apegar a isso. Porque eu sei que o único que pode julgar a real situação da minha vida é Deus. E isso me preocupa. E nos deve nos preocupar. Deus sabe quais são as intenções quando você oferta. Deus conhece as intenções suas quando você dizima. Deus conhece as suas intenções quando você também não dizima. Deus conhece as suas intenções quando você ora. Deus conhece as suas intenções quando você não ora. Por isso que muitos são reprovados. Muitos dirão, eu preguei, eu orei, eu fiz isso, mas serão? Por quê? Porque Deus conhece o seu. Esse amor da Bíblia é o amor puro. Aquele que só ama sem esperar nada em troca. É o amor incondicional de Deus. Tenho duas perguntas para você, para nós encerrarmos.
Mas como você pode saber se o seu coração e suas atitudes estão transmitindo este amor? Como é que você pode identificar se todas as suas ações que você diz que é amor, que é cuidado, são aquelas que realmente correspondem com o que a Bíblia diz? Como você pode amar com a intenção pura? É difícil saber, já que você acredita estar fazendo tudo da melhor forma. Não é? Estou errado? Como é que você vai saber se você está perdendo tempo, você está sacrificando seu tempo, sacrificando anos, sacrificando dinheiro? Que aí que está o problema, irmão. A gente acha que está certo porque a gente acha que o amor nosso é baseado no padrão. Vou abrir uma aspas aqui. É por isso que o homoafetivo pega muito crente e muito crente não sabe responder. Muitas pessoas que passam pelo homossexualismo dizem que Deus é amor. E nós, como cristãos, não temos que questionar. E eles falam, então as nossas ações para o próximo indivíduo, o indivíduo é amor. E aí muita gente cai, não, então se é amor eu não posso questionar. Só que Deus está olhando a partir daquilo que Ele é, do amor que Ele é. O amor dele, irmãos, não tem padrão humano. Se você for olhar por isso, tanto a atitude homoafetiva como a heterossexual, perante os olhos de Deus, não é padrão. O nosso amor não é o padrão para Deus, por isso que Paulo incentiva a amarmos como Ele amou. Porque o nosso amor tem intenção, o nosso amor tem julgamento, o nosso amor tem o nosso interesse, o nosso amor, irmãos, tem o que nos faz bem, o nosso amor é simplesmente tudo contra aquilo que Ele ensinou. O nosso amor não é paciente, nós queremos ser correspondidos na hora que nós expressamos o amor, é ou não é? Irmão, brinco com a Lívia, quando a Lívia diz assim, eu te amo, eu viro para ela e falo assim, também gosto de você. Irmão, aquilo ali mata ela. Porque toda vez que a gente fala para uma pessoa, eu te amo, nós estamos esperando, irmãos, uma resposta do nível. Então, irmão, o nosso amor não é paciente, porque se não for no mesmo nível, não serve. Entendeu? E aí a gente volta em Paulo, quando Paulo fala, ei, nós temos que entender, porque eu vou ser bem sincero, abrindo aspas aqui para não pecar, mas Paulo, por ser um dos últimos, por ser um profeta, um apóstolo contemporâneo, Paulo compreendeu algo, ele viu algo além não, algo a mais, que o Espírito Santo revelou a ele, que foi algo que muitas das vezes Jesus tentou ensinar nos discípulos, tentou ensinar até algo. Ele entendeu o além, a intenção, o coração, ele entendeu as atitudes, ele conseguiu compreender, por ter estudado, por ter título, ele entendeu algo filosófico da ação de todos os homens. Por isso que Paulo vai falar da metanoia. Por isso que Paulo vai falar, irmãos, de forma filosófica,
daquilo que movimenta muitos homens, que são as suas intenções. Por isso que ele vai falar da fé, ele fala da obra, ele falou a fé, aquilo que eu preguei no domingo, Paulo fala, irmão, a sua fé está só aqui, eu dizer eu tenho fé, não faz nada. Agora, quando eu falo que eu tenho fé, eu tenho um firme fundamento e tudo que eu faço é baseado naquilo que eu acredito. Então Paulo, ele vai mostrar para nós, irmãos, que muitas das vezes, nós, quando dizemos que estamos amando, não estamos amando. Quando dizemos que estamos cuidando, nós estamos, pelo contrário, tendo interesses. E é nisso, irmãos, que faz muitos tropeçarem. Deus sabe que muitos amam mais o dinheiro do que pessoas. Deus sabe que tem muitos que dizem que amam, irmão, que na verdade são hipócritas. Por isso que a Bíblia tem que ser de coração, de alma, de corpo. A gente tem que entender, irmão, que a palavra ela tem que trazer a nós uma renovação no corpo, na alma e no espírito. Que até a forma de sentarmos tem que ser algo realmente da parte de Deus. E se você acha que isso é exagero, paciência. Porque o amor nosso, irmãos, não tem nada de bondoso. O nosso amor tem inveja, sim. O nosso amor se vangloria, sim. Tem gente que fala, eu amei todo mundo e ninguém nunca me amou. Porque eu sou uma pessoa de amor. Eu sou uma pessoa que cuida. Irmão, olha só, tem gente que fala, eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade em perdoar. O nosso amor, irmãos, tem orgulho, maltrata sim, ele tem interesse sim, ele ira facilmente quando não é correspondido. Então, irmãos, o amor vira ódio. Aí vai, né, irmão? Guarda rancor, não se alegra com injustiça, se entristece com mentiras, porque ele é baseado, irmãos, naquilo que é terreno. Então, quando eu estou falando para você sobre esse ensinamento que eu quero cuidar da minha família, e eles não colaboram, não estão dizendo que não é pelas nossas ações, é que tal, não é porque nós queremos cuidar, mas é porque, infelizmente, é perceptível a diferença entre amor e intenção. Entre bondade e interesse. Só não enxerga quem não quer. E eu quero dizer algo para os irmãos, porque cada ensinamento que eu trago para a minha vida e trago para a igreja, eu tenho que entender que é cada ensinamento é uma lapidação que nós passamos para se tornar realmente peças preciosas perante Deus. A gente é tão bobo, irmãos. A gente é tão bobo que a gente muitas das vezes, eu, por exemplo, eu vou brincar eu vou pegar o boletim da minha filha, a primeira coisa que eu olho lá é ensino religioso. Por quê? Não, porque ela é filha do pastor. E filho de pastor não pode tirar nota ruim. Eu não estou pensando na educação dela. Irmão, nós somos assim. Não, filha do pastor, tirar isso aí? Contei aqui na igreja que ela fez uma prova lá, e a professora pediu para ela desenhar a igreja dela. E ela desenhou a igreja do Bairro das Bandeiras, quadradinha, pintou de azul a frente. Aí eu perguntei assim na hora, falei, que nome que você colocou? Ela falou assim, pai, eu escrevi lá Cateias de Deus.
Falei, como? Ela falou assim, escrevi alcateias de Deus. Aí eu, amém. Misericórdia, filho, alcateia de Deus, aí você me quebra. Né? Aí me arrebenta. Mas por quê? Porque a gente pensa na gente. E isso não é amor, irmão, isso é interesse. E interesse não cria ninguém, interesse não edifica ninguém, interesse afasta as pessoas e tira as pessoas do céu. Amém? Se você quer ajudar a tua família, irmãos, busque sabedoria em Deus, porque a Bíblia diz, aquele que busca sabedoria eu dou. Amém? Vamos colocar de pé. Pastor Mauro, vem aqui dirigir a Deus essa oração e trazer a bênção apostólica.